Olá, querido, seja bem-vindo ao canal do Ministério Azeite e Vinho. Eu me chamo Chaia Cleidiana e você está comigo no nosso quadro de perguntas e respostas, respondendo esta pergunta aqui. Mulher pode ser pastora? Então, como nós apresentamos no vídeo anterior, você já viu que a gente entende que mulher pode e deve exercer liderança. Só que essa pergunta ainda precisa de mais embasamento para ficar esclarecido para você. E por isso nós estamos gravando o nosso segundo vídeo resposta. Como falamos no vídeo anterior, serão 3 vídeos ao todo. E o que eu irei abordar com vocês no vídeo de hoje? Eu estarei respondendo algumas perguntas que ao longo dos anos, sempre que eu apresentava esse ponto de vista a respeito do sacerdócio feminino, me foram feitas. Eu não vou fazer todas aqui, mas estarei apresentando 2 perguntas e um argumento. E eu também vou estar passando para vocês no vídeo de hoje os 3 erros que nós consideramos de cada posicionamento. Lembra os posicionamentos? O ela não, o ela sim, o pessoal do centrão, ela talvez. Então, o que nós entendemos que foram os 3 principais erros de cada posicionamento, estaremos apresentando hoje aqui. E também vamos iniciar falando a respeito da estrutura de liderança que Deus estabelece na terra a partir da leitura do Antigo Testamento. Então, sem mais demoras, vamos começar com os argumentos, ou as perguntas questionando a respeito do posicionamento que a gente expôs para vocês no último vídeo. A primeira pergunta, que na realidade é um argumento que me apresentaram, foi o seguinte: não é porque o apóstolo Paulo falou na primeira pessoa que o mandamento que ele estabeleceu através de Timóteo não é válido. Essa pergunta foi me feita há uns 10 anos atrás, por uma pessoa, e ela disse assim: você alega que não se deve considerar o que o apóstolo Paulo falou porque ele disse na primeira pessoa. E você pode perceber que existem diversos textos das Escrituras, principalmente no livro de Salmos, aonde o salmista, o escritor bíblico, também fala na primeira pessoa. Se a gente fosse, então, partindo do seu argumento, dizer que tudo que se refere à primeira pessoa não deve ser considerado nas Escrituras, a gente iria, então, anular a inspiração divina da maioria dos salmos. Essa pessoa está correta? Meia certa. É verdade, sim, que nós não podemos desconsiderar algum ensino, princípio das Escrituras só porque está na primeira pessoa. Entretanto, quando a gente avalia que foi dito em primeira pessoa, nós temos que considerar que, primeiramente, aquilo ali é uma opinião humana. Segundamente, a pessoa disse aquilo baseado na experiência pessoal dela. E terceiro, nós podemos considerar sim que essa experiência espiritual que ela teve, essa experiência pessoal que ela teve, pode ser também uma revelação de Deus. Quando é que nós podemos considerar se o fato de o fulano ter dito algo em primeira pessoa, nós podemos apenas interpretar isso como decisão, opinião pessoal, ou podemos interpretar isso como opinião divina, como uma orientação divina, simplesmente verificando se outros escritores bíblicos retratam a situação da mesma maneira. Quando nós analisamos Salmos, e aqui eu vou pegar Salmos 23, existe até um propósito básico sobre isso, porque quando a gente ensina, nós temos aqui no canal um vídeo super básico para dar os primeiros passos para você ler e estudar as Escrituras. E um dos vídeos sobre a Bíblia, eu uso o Salmo 23, mostrando como a pessoa pode identificar se aquela fala de primeira pessoa ainda pode ser considerada uma inspiração divina ou não. Então, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali, Davi está dizendo que o Senhor é o pastor dele e que nada vai faltar a ele. Nós podemos verificar esse comportamento de Deus apenas na vida de Davi, ou nós podemos também verificar esse comportamento de Deus em mais pessoas que conviveram com Deus ao longo das Escrituras.
É óbvio que a resposta que você vai chegar é que não apenas Davi recebeu o pastoreio de Deus, mas também muitas outras pessoas receberam este tratamento de Deus. Tanto que Isaías, e as referências sempre estão aparecendo para você no vídeo, chamava Deus de pastor. Você vê também Moisés falando que Deus pastoreia a igreja, Jesus, que era o Deus em carne na terra, referindo-se a si mesmo como pastor. Então, apesar de Davi ter falado na primeira pessoa, o comportamento de Deus que ele descreveu não era apenas uma experiência pessoal e dele, era também algo, uma característica que Deus faz com todos nós. Então, essa é a regra pela qual eu avalio se algo que foi dito em primeira pessoa continua sendo inspirado ou não. E essas regras, querido, que eu estou falando aqui, é exegese e hermenêutica básica. Qualquer pessoa que faz curso de teologia, ele entende esses princípios. Dentro da exegese, eu preciso analisar a verdade na minha busca pelo conhecimento da verdade. Primeiro, analisando o contexto bíblico, ou seja, eu vou pegar aquele assunto e vou verificar se existem mais pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Não pode ser o mesmo escritor. Então, exemplo, não adianta eu apenas olhar todas as cartas que Paulo fala a respeito disso. Não, se é um assunto de suma importância, eu preciso verificar se Pedro falou alguma coisa, se Jesus falou alguma coisa, se outro apóstolo falou alguma coisa, se tem uma referência similar no Antigo Testamento. Por quê? Porque, de acordo com a regra da hermenêutica, as escrituras explicam as escrituras. Então, essa é a minha primeira regra. A gente precisa analisar o contexto bíblico. É óbvio que, se for um assunto que o mesmo escritor falou em mais de uma carta dele, eu poderei sim fazer um compilado de tudo o que ele disse sobre o assunto, mas ainda assim eu vou procurar outras testemunhas, né? Porque uma das regras da exegese é pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Entretanto, se eu não encontro contexto histórico para aquilo que a pessoa descreveu nas escrituras, a segunda regra da exegese é que eu preciso procurar o contexto sociocultural e histórico da época em que aquele documento bíblico foi escrito, para poder entender como era a sociedade na época, quais eram as regras que valiam na época, como era a visão religiosa que as pessoas tinham na época, para poder compreender um pouco do porquê a pessoa disse isso e porquê a pessoa estabeleceu aquilo. E aí, se eu verificar que não possui respaldo bíblico, ou seja, a pessoa falou determinado assunto de maneira isolada e eu analiso que o único conceito que se aplica àquela regra é dentro de um padrão fora da Bíblia, eu posso considerar isso como um caso isolado e não como uma doutrina que todo mundo deve seguir. Regra básica de exegese e hermenêutica. E se você reparar bem, os contextos do apóstolo Paulo, quando ele falava sobre o véu, ninguém mais estabeleceu essa regra sobre o véu. Quando ele falava sobre proibir a mulher de instruir e ensinar, você não vê ninguém, nem Jesus, nem os apóstolos, e nenhuma situação onde isso ocorreu, bem pelo contrário. Antes de ele se converter a Cristo, o apóstolo Paulo prendia igualmente, sem critério, homens e mulheres que ensinavam, pregavam e discipulavam pessoas. Então foi uma regra única, baseada num contexto fora das escrituras. E não é apenas por causa que ele falou em primeira pessoa, mas porque mesmo ele dizendo em primeira pessoa, não se encontra respaldo em nenhuma das outras testemunhas das escrituras. Essa foi a resposta que eu dei para o meu conhecido há alguns anos atrás. A segunda pergunta que me fizeram é assim: como você pode alegar que o apóstolo Paulo errou se o apóstolo Pedro recomenda o apóstolo Paulo nas suas epístolas? E essa pessoa me fez essa pergunta, deve ter uns 5 anos, né? Foi até um pastor, se eu lembro bem. E aí, para você poder entender o contexto onde o apóstolo Pedro recomendou o apóstolo Paulo, eu preciso que você leia comigo 2 Pedro 3, do 1 ao 16, ok? Vamos ler agora. Amados, eu estou lendo na Revista e Atualizada, certo?
Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais escrituras para a própria destruição deles. Querido, o texto deixa bem claro que Pedro não está recomendando tudo o que Paulo diz. Pedro deixa bem claro que acerca destes assuntos. Que assuntos? Juízo final, restauração da terra, porque é isso que a epístola dele está tratando. Se você ler a segunda epístola do apóstolo Pedro, ele não está falando sobre liderança feminina, ele não está falando sobre casamento, ele não está falando sobre mulher usar véu ou não, sobre mulher ficar calada na igreja. A tratativa de Pedro sobre casamento está na primeira epístola dele. Aqui não. Aqui ele está falando sobre falsos profetas, sobre pessoas que vão se levantar do meio dos discípulos para ridicularizar a demora da vinda de Cristo. E você vê Paulo falando sobre isso? Vê. E como eu falei para vocês no último vídeo, querido, errar todo mundo erra, né? Só porque o apóstolo apresentou um erro no ministério dele, né, que a gente vai pegar e acabar com todo o trabalho bem feito que ele fez em outras áreas. Tem até lá na própria carta de Timóteo algo que eu considero uma profecia, porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos e etc e tal. Aquilo ali é uma profecia. Por quê? Porque tudo aquilo que ele falou é o que está se cumprindo. Então, tipo assim, ó, Pedro, ele não estava dizendo que tudo o que Paulo disse estava correto, mas ele reconheceu que acerca desses assuntos que ele também estava tratando, o apóstolo Paulo também abordava, e mesmo que havia coisas sobre esses assuntos que eram difíceis de entender, ele estava correto acerca destes assuntos. É só nós estudarmos as escrituras dentro do seu contexto. Então, Pedro recomendou Paulo nos assuntos que ele estava abordando, e ele nunca disse que tudo o que Paulo falou estava correto. Beleza? A outra pergunta que me fizeram também
Foi assim. E essa pergunta foi me feita por causa de um posicionamento que a pessoa, que é minha amiga, ela conhece que eu tenho, né? E ela disse assim, ó, você sempre diz para as pessoas que a religião é uma mistura de verdade com mentiras, que Satanás, para enganar as pessoas, né, tanto pela religião quanto pelo o mundão, aqueles, né, que não acreditam em Deus, vamos dizer assim, eles fazem uma mistura de verdades com mentiras. Será que a gente não poderia considerar o Talmud nas partes verdadeiras que o apóstolo Paulo considerou o Talmud? Será que nós não podemos, então, já que a gente sabe que existe uma mistura de verdade com mentira, considerar as partes das tradições que o apóstolo Paulo implementou na igreja de Corinto como a parte que ele reconheceu como verdade dentro do Talmud? E aí a resposta que eu dei para esse meu amigo, eu falei que não. Não podemos considerar. Primeiro, porque Jesus nunca disse que nós deveríamos seguir as tradições dos anciãos. Pelo contrário, ele sempre foi radicalmente contra. Essa é a primeira regra. Segundo, se fosse uma ordenança divina, não seria apenas nas igrejas que Paulo supervisionava que essa situação ocorreria, nós veríamos também esse fundamento em outras igrejas, e nós não vemos isso. Nas outras igrejas, a Priscila, ela ensinava. Tinha uma igreja na casa dela e ela ensinava. Nas outras igrejas tinha a Juna, que era apóstola, junto com outro rapaz que era citado, que era notáveis entre os apóstolos. E ela exercia uma liderança, e ela não era proibida sobre isso. Era apenas nas igrejas do apóstolo Paulo que isso, em algum momento, começou a ocorrer. O terceiro motivo que eu quero apresentar é que essa regra não se aplica ao Templo de Jerusalém. Essa regra da proibição feminina se aplica às sinagogas. E as sinagogas não é uma instituição divina. As sinagogas são instituições humanas. O que é instituição divina, o que Deus estabeleceu, foi o templo. Tanto que quando o povo de Israel saiu da Babilônia, voltaram do exílio babilônico, o que foi pedido para reconstruir? Foram sinagogas? Não, foi o templo. Você pode ler isso em Ageu, você pode ler isso em Zacarias, você pode ler isso em Esdras, você pode ler isso em Neemias, que foram essas pessoas que retratam o retorno dos judeus após o período babilônico, do exílio do período babilônico. Tanto que eu acredito que é um dos profetas, e agora a referência me foge, se foi Ageu, se foi Zacarias, que começou a repreender o povo porque eles tinham abandonado a reconstrução do templo e estavam apenas focados em cuidar das próprias vidas, das próprias casas, e eu acredito que entre essas próprias casas estavam inclusas também as sinagogas. Então, as sinagogas, querido, ela é um desvio de rota da ordenança de Deus a respeito de como o povo deveria exercer o sacerdócio. Tanto que você vê, e as referências estão aparecendo, que em nenhum momento você vê a sinagoga sendo chamada de casa de Deus. É sempre, eu vou enviar profetas e apóstolos e vocês vão açoitar nas sinagogas de vocês. As sinagogas sempre foram tratadas como um aspecto meramente humano, como uma instituição meramente humana que estava sempre se opondo à instituição de Deus, que era o templo. Você vê o comportamento de Jesus em relação ao templo e você vê o comportamento de Jesus em relação às sinagogas. O templo, ele tinha zelo, ele tinha um senso de justiça, ele não queria que o povo comercializasse dentro do templo. E todas as coisas que aconteciam na sinagoga? Ele só entrava lá, lia, curava enfermos e saía. Ele não se importava com o que os humanos faziam nas sinagogas, mas ele se incomodava profundamente com a maneira como as pessoas lidavam com o templo que o pai dele estabeleceu para construir. Então, se a sinagoga era algo que não era importante para Jesus, por que eu devo recuperar um princípio que se aplica a apenas uma instituição, que é um desvio de rota,
uma desobediência do povo de Israel da ordenança de Deus. Por que é uma desobediência? Porque foi ordenado por Deus que apenas a tribo de Levi, além dos próprios pais, deveria ensinar o povo sobre a lei de Deus. E nas sinagogas não eram a tribo de Levi que ensinava, eram qualquer pessoa, qualquer homem adulto de qualquer tribo poderia ensinar a respeito da Torá. E aí, com isso, surgiu 4 escolas de pensamentos. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, cada um deles tendo uma interpretação diferenciada da Torá, cada um deles tendo uma interpretação diferenciada do Messias, ao ponto de quando o Messias chegou, ninguém conseguiu reconhecer ele. Por quê? Porque os essênios achavam que o Messias viria de um jeito de acordo com o pensamento teológico deles. Os zelotes achavam que o Messias viria desse jeito de acordo com o pensamento teológico deles. E assim sucedeu também com os fariseus, com os essênios. E com certeza havia a turma dos moderados que concordava um pouquinho com cada uma das 4 escolas de pensamento. E toda essa confusão, essa balbúrdia, esse rebu, usando aquela expressão carioca, rolava nas sinagogas. Por quê? Porque era a tribo de Levi? Não, não era a tribo de Levi que estava ensinando o povo a lei. Porque na ausência dos pais, quem deveria instruir o povo no caminho que eles tinham que andar era a tribo que Deus estabeleceu para honrar o nome dele até o final. Mas era a tribo de Levi? Não, era o Zezinho, era o Joãozinho que, supunham que entendiam aquilo que estava acontecendo. Mas eles poderiam apresentar verdades. Acredito nisso. Eu já li o Talmud diversas vezes, os 2 até. E você vai encontrar muitos pontos verdadeiros no Talmud. Principalmente no Talmud medieval, que foi um tal de... o nome dele vai estar aparecendo na descrição, porque eu não quero pronunciar errado. Você vê pérolas riquíssimas de sabedoria e conhecimento que esse cara falou. Mas, querido, a verdade ela é absoluta e nós podemos encontrar a verdade em qualquer lugar. Como diz o apóstolo, acredito que é o apóstolo Paulo ou Lucas, fala lá em Atos como tateando as pessoas podem encontrar a verdade. Tateando, sabe? Batendo com a mão, assim, procurando devagar. Pode demorar um pouco mais, porque não está sendo discipulado pelo próprio Deus, mas ainda assim as pessoas podem encontrar a verdade. Então é óbvio que se você ler o Talmud, você vai encontrar muitos princípios de verdade ali, mas isso não significa que você tem que beber tudo que está misturado só por causa de 100 gramas de revelação verdadeira que possui no negócio. E não, essa instrução que o apóstolo Paulo deu foi baseado nas tradições dos anciãos, que estava aplicado às sinagogas, que foi a construção de algo que Deus não ordenou. E se Deus não ordenou, não tem por que nós seguirmos. Então, querido, essas foram as questões que me fizeram ao longo dos anos. Se você tiver alguma pergunta sobre isso ainda para fazer, faça, certo? Que nós iremos responder nos comentários, por e-mail, seja o meio de comunicação que você tiver, certinho? Agora, queridos, eu vou falar com vocês sobre aquilo que a gente considera os erros de cada posicionamento da turma do ela sim, da turma do ela não, e por quê, e comprovar o porquê que nós entendemos que esses são erros, ok? Então a turma do pode não, eles alegavam que os sacerdotes eram todos homens, que os apóstolos eram todos homens, além da proibição de Paulo. E o que nós entendemos que foram os erros dele? A turma do pode não possui um entendimento raso da estrutura de liderança divina na Terra. Tanto que nós iremos começar a falar sobre esse assunto hoje ainda nesse vídeo. Então eles tinham um entendimento raso, eles citaram apenas os apóstolos, citaram apenas os sacerdotes, sendo que havia muitas outras figuras de autoridade. E dentro dessas figuras de autoridade havia a presença de mulheres. Nós entendemos que o posicionamento deles é fraco por causa de uma visão rasa do corpo de liderança divina na Terra. E na turma do Pode Sim, o que nós consideramos errado no posicionamento deles foi dizer que as diretrizes do apóstolo Paulo se referia a uma época específica e para uma igreja específica, ou seja, dentro de uma situação específica, de um problema que a igreja de Corinto estava apresentando. E isso não é verdade. Por quê? Porque nós também podemos identificar que Paulo estava estabelecendo as tradições também para os tessalonicenses. Para eu comprovar isso, eu quero que você leia comigo primeiro Tessalonicenses 3,
2, que diz assim: enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, a primeira epístola, Paulo estava recomendando Timóteo, na primeira epístola aos Tessalonicenses. E agora, vamos ler bem rapidamente, aquele texto de 1 Timóteo 2, do 9 ao 15. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira fisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas, a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então aqui está dizendo bem claro, que ele estava ensinando a Timóteo sobre a conduta farisaica, talmúdica, de como as mulheres deveriam se comportar. E aí, na segunda carta aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 2,15, o apóstolo Paulo diz o seguinte para eles: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Então, não foi apenas na igreja de Corinto que o apóstolo Paulo estava estabelecendo as regras talmúdicas, as leis talmúdicas. Ele também estava fazendo isso na igreja de Tessalônica. Então é por causa disso que nós dizemos que a turma do Pode Sim, quando disse que o apóstolo Paulo apresentou essa regra apenas numa época específica, por uma situação específica, não é verdade, porque ele também fez a mesma coisa na igreja de Tessalônica. E na turma do Centrão, a turma moderada, a turma do Depende, do Ela Talvez, o que nós entendemos que foi o erro do posicionamento deles, primeiro foi uma má interpretação no processo de evangelização e uma forçada de barra ao dizer que Paulo foi mal interpretado, já que as diretrizes que Paulo dá para as mulheres são para papéis que não apresentam característica de gestão pessoal, ou seja, liderança. E você vê claramente em 1 Timóteo 3, em um único momento em que Paulo está dando diretrizes para as mulheres, está dentro de um aspecto de diaconato, até porque no capítulo 2, ele já estava proibindo as mulheres de exercerem sacerdócio. Então, no capítulo 3, ele começa falando sobre o bispo e depois ele continua falando sobre os diáconos, como os diáconos têm que se comportar. E aí, dentro do aspecto do diácono, do contexto do diácono, é que o apóstolo Paulo também orienta de como as mulheres devem ser. Então, a turma do Depende teve uma forçada de barra em dizer que o apóstolo Paulo foi mal interpretado. Ele não foi, ele deixou bem claro que ele não permitia que a mulher ensinasse e nem instruísse. Ele não permitia. E a outra coisa é uma má interpretação do processo de evangelização. Querido, quando Jesus falou para os discípulos como eles deveriam evangelizar, ele disse algumas coisas lá em Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as e ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então, pregar, batizar e ensinar está dentro do aspecto de evangelização. Ah, mas não tem registro histórico de mulher batizando, mas também não tem registro histórico de dizendo que mulher não se batiza. Não tem registro histórico de mulheres batizando, como também não tem registro histórico de todos os batismos que os apóstolos fizeram. Não tem. Você lê o livro de Atos, alguém fica perdendo tempo falando, dizer assim, ó, e fulano batizou naquele dia tantas pessoas, também não fala. Só que a regra de Jesus que o evangelho, ele passa para você verdadeiramente ter evangelizado alguém, não é você só falar que Jesus a ama e que Deus tem um plano na vida dela. Você tem que fazer um processo de introduzir essa pessoa no reino. E como é que você introduz uma pessoa no reino? Você fala a respeito do reino de Deus.
Você leva a pessoa a se arrepender e a se comprometer com esse reino, e você começa a ensinar essa pessoa a viver de acordo com o Filho do Reino. E aí, a pessoa, quando ela chega no terceiro estágio, você pode dizer que ela foi evangelizada. Agora, só porque ela sabe que Deus tem um plano que Deus tem um plano na vida dela, que Jesus a ama e que morreu pelos pecados dela, mas a pessoa continua vivendo a vida dela como se o reino de Deus não fosse real, como se Deus não governasse, não desse nenhum palpite na vida dela, essa pessoa, ela tomou ciência, mas ela não foi evangelizada. Tanto que você lê no livro de Atos, esses três pilares do processo do evangelismo, a pregação, o batismo e o ensino, eles estavam completamente envolvidos em toda a vida da igreja. A igreja primitiva estava constantemente batizando, discipulando e pregando a respeito do reino de Deus que foi revelado para eles através de Jesus Cristo. Então, a má interpretação do que é o processo de evangelização leva as pessoas a entender, não, a mulher tem o direito apenas de dizer que Jesus tem um plano na vida das pessoas, fazer uma pregação lá ou outra que Jesus a ama, né? Falar sobre as 4 leis espirituais, só que né, as 4 leis espirituais foi uma doutrina que surgiu muitos anos depois, e deu. Os outros processos, quem realiza são os homens. A mulher pode pregar, mas não pode ensinar. E nesse aspecto, querido, nós também compreendemos que a turma dos moderados também estão incorretos. E entrando na terceira e última parte do nosso vídeo de hoje, vamos começar a falar sobre a estrutura de liderança que existia desde o início dos tempos até o nascimento da nação de Israel. Então, as estruturas de liderança são as figuras de autoridade, são as pessoas que estavam diante do povo para conduzi-los, para organizá-los, para mantê-los no caminho da justiça e etc e tal. Você deve entender dessa maneira, ok? E a primeira figura que eu quero destacar foi o patriarca. O patriarca, ele teve diversos nomes ao longo da história. Ele foi chamado já de líder tribal, ele era chamado de príncipe do povo, ele era chamado de ancião, em algumas culturas ele era tratado como o rei de determinadas regiões ou pessoas. E o patriarca, sim, ele é inicialmente o responsável pela sua família e pela sua linhagem. E ele literalmente foi a primeira figura de autoridade que nasceu na terra. A primeira figura de autoridade que foi estabelecida na terra foi o patriarca, e não é o patriarcado, ok? Foi a figura do patriarca e a figura da matriarca, não foi o patriarcado, o matriarcado, não foi isso, certo? Não estou falando sobre isso aqui. E na nação de Israel, nós percebemos a introdução da figura de autoridade do patriarca nos papéis de Abraão e Sara, Abraão como patriarca e Sara como matriarca, e também nos filhos e descendentes deles, né? Isaac, Jacó e principalmente os filhos de Jacó, que se tornaram os líderes das 12 tribos, que posteriormente surgiu assim a nação de Israel. E o que o patriarca era responsável? Eles eram responsáveis pela preservação completa de sua tribo ou linhagem, eles cuidavam da manutenção da unidade, mantê-los como um clã unido, e também da identidade tribal. Você pode perceber que na época de Moisés, cada tribo tinha sua própria bandeira, cada uma com características dos seus animais. Então você vê, né, o leão da tribo de Judá e por aí vai. Além da identidade tribal, eles também cuidavam de processos administrativos, organizacionais, né? Testemunho, instrução, ensino, orientação dos seus familiares descendentes no caminho da justiça, na aliança que eles deveriam estabelecer com Elohim, com Deus, e os textos estão aparecendo para você. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que todas as outras funções que eu vou citar hoje, você pode perceber nitidamente que o patriarca também já exercia. Tanto que a gente diz que as funções que existem hoje
ali são um desmembramento da posição do patriarca. E por que isso ocorreu? Porque antes era tudo reunido numa única figura, mas com o passar do tempo houve-se a necessidade de desmembrar algumas funções patriarcais e criar figuras de autoridade específicas. No caso da nação de Israel, foi proveniente do cativeiro do Egito. Então, o fato da nação de Israel ter ficado cativo no Egito fez com que a posição do patriarca ficasse fragilizada. E ele parou de ser uma voz de autoridade porque estava todo mundo escravizado ali. E o segundo ponto é que, falando da nação de Israel, eles ficaram numerosos demais. Então, por causa de eles terem se tornado numerosos, houve a necessidade de desmembrar algumas funções que antes eram exercidas 100% pelos patriarcas, que fossem agora exercidas por pessoas de diversas tribos para atender a toda a nação e não apenas a sua própria linhagem. Dentro disso, eu quero destacar agora a segunda figura de autoridade, que já existia, mas que na nação de Israel começou a ficar melhor estabelecido após a saída do Egito, que é a figura do juiz, sendo Moisés o primeiro juiz de Israel. E é importante que você também entenda, abrindo um parêntese aqui, que uma pessoa poderia e pode deter mais de uma função de autoridade. Você percebe isso na figura de Moisés, que ele era tanto juiz quanto profeta, e lá no Novo Testamento, citando novamente o apóstolo Paulo, ele reconhecia nele que ele é apóstolo, mestre e evangelista. Então, uma pessoa sim pode deter mais de uma posição de autoridade, exatamente como também o profeta Samuel, que ele também era profeta, ele também era sacerdote e ele também era juiz, ok? Vamos fechar aqui. Então, os primeiros juízes da nação de Israel foram um corpo composto com 70 homens que foram tirados dentre os patriarcas. Então, foi escolhido dentre todos os patriarcas 70 homens para auxiliarem Moisés a julgarem a demanda do povo. Qual demanda? Qualquer demanda. Disputa de terra, casamento, bens, organização, todas as demandas. O que o juiz não julgava? Crimes relacionados a sangue, né? Então, matou alguém, quem fazia esse julgamento era o sacerdote, a gente vai falar sobre isso depois. Adultério não era também causa com o juiz, mas qualquer outra questão fora de crimes que houver o derramamento de sangue, descobrimento de um morto ou que envolvia matrimônio, todas as outras questões mais administrativas, mais operacionais, eram os juízes que julgavam. E os juízes foram divididos em chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles também eram uma figura de autoridade dentro da nação de Israel na época do Antigo Testamento. A terceira figura de autoridade que eu quero destacar aqui são os oficiais. Eram os oficiais que eram líderes dos exércitos das tribos que foram instituídos na mesma época dos juízes, porque Deus falou que em cada cidade da nação de Israel deveria ser instituído ao mesmo tempo um juiz e um líder de um exército. E eles também foram divididos em chefes de 100 e chefes de 1.000 e por aí vai. Então havia já o patriarca, que não deixou de existir, só que a função dele ficou reduzida, depois surgiu o juiz, depois surgiu os oficiais, e todos eles tinham autoridade, e todos eles tinham relevância e palavras finais dentro do seu campo de atuação, um não atrapalhando o ministério do outro, vamos dizer assim. A quarta figura de autoridade que eu quero destacar para vocês, então, é os sacerdotes. Já havia sacerdotes antes do povo de Israel. Nós podemos lembrar de Melquisedeque, que foi um sacerdote que se encontrou com Abraão. Nós podemos também citar o próprio sogro de Moisés, que era chamado de sacerdote, né? Que até aconselhou Moisés a estabelecer os juízes. E antes de Deus separar a tribo de Levi para ser
A tribo sacerdotal, você pode ler lá em Êxodo 18 até o 20, que já havia também outros sacerdotes. Então, os sacerdotes eles foram organizados e oficializados dentro da nação de Israel, mas ao longo da história da humanidade já havia em cada nação daquela época alguém que servia ao Senhor, alguém que servia à família real. Mas o sacerdote, ele também é uma figura de autoridade aqui. E o que os sacerdotes faziam, né? Aqui citando os sacerdotes da nação de Israel. Os sacerdotes eram compostos de 3 funções específicas: sumo sacerdote, sacerdote e levitas. Os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios e ofertas pelos pecados, mediações de votos ao Senhor, ok? Censo demográfico, então eles é que faziam a contagem do povo. Consulta ao Senhor pelo Urim e o Tumim, e outro dia a gente pode explicar melhor sobre isso. E no âmbito social, eles possuíam funções clínicas, sanitaristas, jurídicas, principalmente em casos de violência, crimes de sangue, suspeita de adultério e também na instrução da lei. Então, eles eram a rede de apoio dos pais. Quando os pais precisavam entender a respeito da lei para poder ensinarem a seus filhos, eles deveriam consultar os sacerdotes. E mesmo depois que a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, nós vemos que ao longo dos séculos, outras pessoas que não pertenceram à tribo de Levi foram ordenadas por Deus, não por elas mesmas, ao sacerdócio. Um exemplo disso foi Gideão, que exerceu funções sacerdotais. Ele era um juiz, ele não era da tribo de Levi e exerceu funções sacerdotais. Outro exemplo é Samuel, que era benjamita, que também não era da tribo de Levi e ele era juiz e exercia funções sacerdotais. O próprio rei Davi, que também exercia algumas funções sacerdotais, e as referências estão aparecendo para você aqui, e também o profeta Elias, que não era da tribo de Levi, que também exercia as funções sacerdotais. Só que uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que todas as exceções eram ordenanças divinas, não eram decisões humanas. Em via de regra, somente a tribo de Levi, depois que o povo de Israel recusou-se a ser inteiramente uma nação sacerdotal, era ordenada por Deus a exercer sacerdócio. Mas Deus abria exceções, mas ele mesmo ungia as pessoas dessas exceções, ok? Não era uma decisão por voto coletiva, né? Não era uma decisão democrática, era uma decisão teocrática. Era Deus que estabelecia as pessoas das suas exceções que deveriam exercer temporariamente ou permanentemente, como foi o caso do profeta Samuel, a função sacerdotal, ok? E o último ponto, né, que eu já falei, mas eu quero deixar mais claro aqui para poder aparecer as referências no vídeo, é que inicialmente Deus queria que toda a nação de Israel fosse uma tribo sacerdotal. Mas quando você lê lá em Deuteronômio 5, você percebe que os patriarcas chegaram diante de Moisés e recusaram a ter esse relacionamento direto com Deus. E disse assim, não, né? Foi muito incrível essa experiência no monte, de Deus falar conosco, que a gente perceber que não morre, mas nós não sabemos se vamos nos manter nesse padrão de santidade, até porque Deus havia estabelecido um jejum de 2 ou 3 dias para que eles pudessem se encontrar com o Senhor. Então façamos o seguinte, Moisés, vamos manter as coisas do jeito que estão. Deus fala com você e você fala conosco e nós prometemos que obedeceremos em tudo. E o que você percebe que após essa interação que ocorreu entre os patriarcas, os príncipes e os anciãos da tribo de Israel, que Deus então, ao invés de considerar toda a nação de Israel como um reino sacerdotal, separou somente a tribo de Levi. Beleza? E a última função que eu quero falar para vocês hoje, de figura de autoridade que havia, era o profeta. Como vocês sabem que nós falamos no vídeo passado, o profeta ele era o legislador. Ele é aquele que estabelecia as leis de Deus, pelo qual tanto o patriarca, quanto o sacerdote, quanto o juiz seguiam. E quando não havia algo claro na lei
ou não existia uma lei, tanto o patriarca, quanto o sacerdote, quanto o juiz e depois, futuramente, o rei, que também surgiu como figura de autoridade no Antigo Testamento, eles consultavam os profetas. E é por causa disso que nós entendemos que o profeta é a principal figura de autoridade do Antigo Testamento e nós também reconhecemos que ele é a principal figura de autoridade do Novo Testamento. Por meio dos profetas, reis foram ungidos, por meio dos profetas, leis foram estabelecidas, por meio dos profetas, destinos de nações foram determinados. Todas as outras funções precisavam do profeta para se manterem no caminho que Deus havia estabelecido para eles, seja dentro de um ambiente individual, seja dentro de um contexto individual, ou seja dentro de um contexto coletivo para suas famílias ou nações. Tanto que você vê que essa função do profeta é tão importante que é dito que Abraão, foi o primeiro patriarca da nação de Israel, também era profeta. Moisés também era profeta. Samuel era juiz e profeta. Ou seja, quando não havia profetas específicos, Deus ungia o ministério do profeta num juiz, num patriarca, para que eles pudessem exercer essa função. Por quê? Porque sem patriarca o povo se corrompe? Não. Sem sacerdócio o povo se corrompe? Não. Sem profecia o povo se corrompe. E você pode perceber a importância dos profetas até no Novo Testamento, que você vê essas expressões. E a lei e os profetas, Jesus disse isso, eu não vim para revogar nem a lei e nem os profetas. O próprio apóstolo Pedro, ele fala que as pessoas deveriam crescer sob a palavra profética. Então, todas as outras figuras de autoridade, reis, patriarcas, sacerdotes, juízes, oficiais, dependiam da santidade, do relacionamento correto de Deus, do profeta. Por isso que nós entendemos que não existe nenhuma autoridade maior sobre qualquer outra liderança que a profética. E encerramos o nosso segundo vídeo resposta para essa pergunta, mulher pode ser pastora? E no nosso terceiro e último vídeo, vamos então falar sobre as figuras de autoridade do Novo Testamento, fazer essas apresentações. Então, queridos, como esse assunto ainda se estende, até o próximo vídeo.